Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Ana Noronha Podcast. Me chamo Ashley. Me chamo Vinícius. E hoje a gente está aqui com um episódio muito legal, um episódio maravilhoso para vocês, muito gostoso de se ver. Estamos hoje com uma convidada muito especial, uma convidada muito inspiradora, que representa todas as mulheres do município de Parambu com uma força enorme. E apenas com a sua história, ela incentiva todas as mulheres, né? E ela é uma referência, apenas com a sua história. Mas antes, aproveita para seguir a gente no Instagram, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. E se estiver no Spotify, clicar em seguir. Isso, e a nossa convidada especial de hoje é a doutora Raquel. Obrigada, doutora Raquel, por ter aceitado nosso convite, estar aqui hoje conosco. E a gente hoje vai falar um pouco sobre a história dela, inspiradora, né? Sobre sua jornada até aqui. Olá, doutora, tudo bem? Tudo ótimo. Para começarmos, gostaríamos de saber quem é a doutora Raquel. Certo. Antes de tudo, né, eu quero agradecer pelo convite, né, tão importante para mim, né? Para mim era um sonho, viu, Técio? E toda a equipe participar do podcast da Ana Noronha, né? Na verdade, é um programa, podemos dizer assim, né, que já é sucesso no nosso município. E estar aqui, para mim, é uma grande satisfação, uma grande honra, né, principalmente para ser convidada, né, como uma mulher inspiradora para o município de Parambu, para a comunidade escolar. E é muito bom, muito gratificante estar aqui participando deste momento, né? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de cumprimentar a vocês, Vinícius e Ashley, que estão aqui conduzindo esse momento. Parabéns pela iniciativa, pela desenvoltura. Obrigada. Parabenizar também a Carla, o Vitor Hugo e o Rafael, né? E o professor, o mentor de tudo isso, né? Técio Levi, que é o professor de cultura digital, que tem idealizado com muito sucesso, com muito êxito, esse podcast, né, que já é uma referência no nosso município e tem trazido destaque tanto para a escola como para os profissionais e também para os alunos, né? Para mim é uma satisfação. Respondendo à sua pergunta, né, quem é a doutora Raquel Freitas? Foi isso, né? A pergunta que foi nos feito. E eu diria que a doutora Raquel Freitas é uma mulher determinada, né, que é inspiradora, esse é o motivo de estar aqui, né? Sim. E talvez eu seja vista dessa forma pelo meu histórico de vida, né? Eu sempre gosto de dizer as minhas referências, porque o que faz diferença na vida de qualquer pessoa, antes de tudo, para que depois ele seja um profissional de destaque, é a sua referência, aquilo que você conseguiu desenvolver desde a sua infância até os dias atuais, né? Então, eu consigo dizer que a doutora Raquel Freitas é uma pessoa como vocês, né? Que veio de uma realidade, talvez, mais difícil do que a de vocês, né? E quando eu digo que consegui chegar onde cheguei, eu não acho que o fato de hoje eu ser uma advogada eu seja superior a ninguém, de forma alguma. Os nossos diplomas, os nossos certificados, as nossas conquistas só nos traz maiores responsabilidades, né? Mas, antes de qualquer coisa, nós temos uma história de vida, que é o que nos faz diferente como profissional e como pessoa, né? Então, a doutora Raquel Freitas é alguém que precisou lutar muito na vida. Hoje, eu sou advogada, mas eu já tive o sonho lá no passado o meu sonho era ter uma sandália havaiana, né? E um balde para carregar água, porque no meu tempo, né, as pessoas não tinham um balde, as pessoas carregavam numa lata de querosene, que talvez vocês nem alcançaram isso, né? Mas era uma lata de querosene, era uma cabaça, né? E o meu sonho era apenas ter uma sandália havaiana, né, que era a moda daquele tempo, né? Todo mundo tinha uma sandália havaiana e uma cabaça, né? E hoje, né, eu consegui muito mais do que isso. Mas para que isso se concretizasse, eu precisei passar por todas as fases difíceis, né? Às vezes alguém pode olhar e dizer, o Vinícius teve sorte, mas ninguém sabe o que você precisou passar, né? Então, o que me trouxe até aqui foi minha obstinação, foi o meu desejo de
de vencer, né? Foi o meu desejo de contribuir com a sociedade. Eu acho que todos nós temos um desejo e na verdade, uma responsabilidade social de contribuir, de fazer a nossa parte para mudar o mundo, né? Cada pessoa foi vocacionado para algo. E a minha vocação é contribuir para que o mundo seja melhor, para que as pessoas elas sejam incluídas na sociedade de alguma forma, né? E antes de ser advogada, eu também sou assistente social e isso contribuiu muito para a minha visão, para o meu crescimento, para que hoje eu tivesse uma visão do mundo, né, da realidade social das pessoas. Então, eu posso me denominar como uma pessoa que precisou se desdobrar, né? Cada pessoa tem sua história de vida, tem sua luta, mas alguns precisam de um esforço maior, né? E pela realidade de onde eu venho, eu precisei desse desdobramento, de me esforçar mais, de lutar mais. Por quê? Porque eu venho de uma realidade social muito vulnerável, né? E, querendo ou não, isso contribui muito para que a gente tenha mais dificuldade nas nossas conquistas. Mas a minha vontade de vencer, a minha vontade de superar foi maior do que qualquer desafio, né? Então, eu posso me determinar realmente como uma mulher, me denominar, né, como uma mulher forte, corajosa, determinada e obstinada para mudar o mundo e contribuir com a sociedade. Mas, tipo assim, sempre foi seu sonho ser advogada? Você sempre teve isso de ser uma advogada em mente? Não. Sempre quando eu participo dos eventos, as pessoas perguntam, né? Sempre foi seu sonho ser advogada? Não, eu nunca sonhei ser advogada. Até porque a gente... naquele tempo, para mim ser advogada era impossível. Né? Muito distante, né? Era uma realidade muito distante. Por quê? Porque no meu tempo, não que eu seja velha, né? Mas naquele tempo, ser advogada era para os filhos de fazendeiro, né? das pessoas que tinham condição financeira, né? E isso era distante da minha realidade. Então, eu posso dizer que nós não tínhamos direito nem de sonhar, né? Então, eu nunca tive esse sonho, eu nunca imaginei, porque era muito distante da minha realidade. Mas o que me conduziu a ser advogada, como eu já falei antes, o meu primeiro trabalho foi como agricultora, ajudando meus pais, né? Meus pais são agricultores, né? Meu pai já faleceu em 2021, em decorrência da Covid. Minha mãe, dona Mariquinha, é agricultora, ambos são agricultores. O meu primeiro emprego foi como agricultora. Depois eu comecei a trabalhar numa farmácia. Depois eu fui trabalhar no comércio, né, de uma pessoa muito conhecida aqui no município, do Seu Antão. Trabalhei lá durante muito tempo. Quando eu saí de lá, eu fui cursar uma faculdade. Quando eu me matriculei nessa faculdade, eu tinha a intenção de fazer o curso de administração. Mas, naquele tempo, a turma não foi lotada, né? Então, automaticamente, eles deram a opção de cursar serviço social. E aí era o que tínhamos, né? Então, eu entrei no curso de serviço social, concluí, sou pós-graduada em gestão e políticas públicas. E hoje eu fico pensando, eu acredito que foi Deus, porque eu não consigo me ver como administradora, né? Mas como assistente social é uma profissão que eu abracei, né? Eu costumo dizer que eu sou assistente social de alma e advogada de coração. E aí, quando eu concluí serviço social, como eu falei no início, eu sempre quis muito fazer além do profissional, além das possibilidades, né? E como assistente social, eu sempre vi uma limitação muito grande, porque existe uma aproximação muito grande do serviço social com o direito. O assistente social é aquela pessoa que é a ponte entre as políticas públicas e o indivíduo. É assistente social que faz todo esse processo para que as políticas públicas alcancem quem precisa. Então, de certa forma, eu posso dizer que o assistente social é como se fosse um advogado das pessoas mais vulneráveis, né? Mas eu me sentia limitada para ajudar as pessoas. E aí eu encontrei uma pessoa, uma colega minha que também era
assistente social, que ela disse, vamos fazer direito em Picos? Mas ali era quase impossível, né? E aí eu disse, mas como a gente vai fazer direito em Picos? Não, a gente faz a matrícula e aí entra como portador de diploma e a gente vai para Picos. Eu disse, como? Se a gente não tem condição financeira para morar em Picos, a gente precisa do trabalho para sobreviver. Mas nós, mais uma vez, nos desafiamos, né? E passamos 5 anos indo para Picos todo dia para cursar direito. Quando a gente falava, as pessoas diziam, isso é uma loucura, vocês não vão aguentar um mês, né? Mas a gente fez o curso, concluímos, e graças a Deus que a gente nunca precisou nem fazer segunda chamada, né, da disciplina. Então, foi um período muito difícil, mas também um período de muito aprendizado, né, que prova que a gente só cresce com muito esforço. Não tem receita, né? É esforço. Quem quer facilidade, então, ele não vai conseguir ir muito longe, não, né? Então, foram as circunstâncias, não foi um sonho, né? Eu nunca idealizei ser advogada, mas as circunstâncias me levaram a ser advogada. E hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou muito satisfeita com o que eu faço e eu acredito que o segredo de qualquer profissional é fazer aquilo que você faz com amor, com dedicação, fazer porque gosta, porque você quer contribuir com as pessoas. Esse, com certeza, é o segredo de qualquer profissão e de qualquer profissional. É verdade. Mas, assim, quais foram os desafios que você enfrentou e os aprendizados? Porque eu tenho certeza que foram vários desafios, né, até chegar aqui. E, ao decorrer desses desafios, foram muitos aprendizados que você teve, né, na sua vida. E quais foram eles? Durante toda essa trajetória que eu já narrei, né, foram muitos. Né, foram muitos desafios pessoais, né, que as questões pessoais, querendo ou não, elas interferem, às vezes, no cotidiano dos nossos planos. Né? E eu tive muitos desafios, né, desde a questão financeira, né, durante todo esse caminho percorrido, né, como estudante, seja no curso de serviço social, seja no curso de direito. Né? Eu acredito que um dos grandes desafios que eu tive na questão pessoal, quando eu estava concluindo serviço social, foi um fato pessoal, mas não me traz nenhum constrangimento falar, porque eu acho que é importante a gente dizer para que sirva de experiência para as outras pessoas. Né? Quando eu estava finalizando o meu curso, no momento do TCC, né, eu me separei, né, eu tive uma separação. E aí foi muito desafiador continuar, né, porque é um momento que traz muitas consequências, né, digamos assim. E essas questões a gente nunca está preparado. Né? Então, foi um grande desafio. Também a questão financeira pesou muito, tanto no período como assistente social, quanto durante esse processo do curso de Direito. Né? A gente precisava trabalhar o dia inteiro como assistente social no município. Eu tinha um restaurante para administrar, eu tinha uma casa para administrar, eu tinha a minha vida pessoal, né? E além de tudo isso, a questão financeira, né? Porque você ir para Picos todo dia, percorrer 165 quilômetros, ainda tinha a faculdade também, né? Mas graças a Deus que a gente tinha o FIES. Mas não deixa de ser desafiador. A questão do medo, da insegurança, do perigo. Durante esses 5 anos, quando a gente olha para trás e a gente consegue ver que a gente conseguiu tudo isso, né, sem nunca ter passado por um acidente, né, sem nunca ter acontecido um roubo. Mas tem um ponto que foi o que eu acho que foi assim, crucial, que me trouxe mais abalo. A gente estava no meio do curso e, nesse período, na região onde a gente passava todo dia, né, acontecia muitos crimes de roubo. Né, e, graças a Deus, a gente nunca passou por isso. Mas teve uma situação que foi um acidente que eu presenciei, né, que foi um acidente onde um caminhão ele passou por cima de uma pessoa de moto, né? E aí, quando a gente desceu do carro, que é natural, a gente vai passando, e aí o pessoal na estrada, né?
e estava aguardando a polícia. A gente desceu por curiosidade para saber o que tinha acontecido. E aí eu vi a cabeça da mulher debaixo do caminhão. Deve ter sido muito... Aquilo ali, para mim, eu nem consigo falar sem me emocionar, né? Porque a gente estava exposto a isso todo dia, né? Todo dia. E era constante os acidentes que aconteciam, né? E aquilo ali me trouxe assim, um impacto muito forte, porque pode acontecer com qualquer um de nós, né? Ninguém está isento de acontecer. E aí eu passei uma semana sem conseguir ir para a aula, porque aquilo ali me trouxe um impacto muito forte e medo, né? Então, além do que eu já falei, né? São os desafios do dia a dia que a gente precisa enfrentar. Sempre tem uma dificuldade e outra, né? Mas quando a gente tem um foco, quando a gente tem uma meta, quando se tem um objetivo, a gente tem que primeiro priorizar esse objetivo e internalizar para a gente mesmo. Eu não posso parar. É verdade. Né? Então, não é a saída. Né? Desistir não vai resolver nossos problemas. Então, exatamente. Quando você desiste de uma situação porque é desafiadora, seus problemas não vão se resolver. Né? Então, problemas, circunstâncias são para ser enfrentados. Né? Com certeza. Quais são os desafios enfrentados pelas mulheres na área jurídica? Pronto. Na área jurídica, naturalmente, por ser mulher, a gente já enfrenta muitos desafios, né? As mulheres, elas precisam se desdobrar, viu, meninas? As mulheres, realmente, elas precisam ser mais fortes o tempo todo, né? Sim. Porque, além das mulheres terem mais atribuições do que os homens, diariamente, a gente se depara com desafio, né? E na advocacia, eu poderia citar vários exemplos, né, de desafios que a gente enfrenta na área. Mas a questão do machismo, ela ainda é muito viva, né? E muitas vezes a questão da segurança com o cliente, ou nem vou dizer com o cliente em si, né? Porque eu vejo hoje que as pessoas, elas sentem muita vontade, sentem muita segurança nas situações advogadas pelas mulheres, porque, modéstia à parte, né? Eu acredito, a minha visão, tudo que a gente se dedica a fazer, as mulheres, a gente faz com mais, como é que eu posso dizer? Capricho. Com mais capricho, isso. Com mais dedicação, com mais vontade, né? E ainda nos órgãos, né? Nos órgãos públicos, nos órgãos onde os processos, eles são processados, digamos assim, às vezes as mulheres são tratadas com certa indiferença, né? Porque pode ter uma visão distorcida de que a pessoa não tem segurança. É porque a mulher não tem segurança, entendeu? Então, querendo ou não, ainda tem muito isso, né? E em alguns momentos, essas mulheres são constrangidas, né? Com várias situações, simplesmente pelo fato dela ser mulher, né? E em algumas áreas eu vejo que esses desafios são maiores, né? Eu posso afirmar, nas áreas que eu trabalho, na área criminal, na área civil, e a nossa maior demanda é na área previdenciária, né? Eu não consigo identificar tantos desafios na área previdenciária, né? Mas se eu pudesse dizer em qual área a gente sente esse desafio, é na área criminal, né? Onde acontecem, né, os processos criminais, onde se desenvolve. Então, é nessa área onde eu consigo identificar esses desafios, dessa diferença de tratamento relacionado à mulher. Verdade. Mas você acha muito assim, difícil exercer esse cargo de advogada? Muito pesado assim, para você? Ou você acha assim, natural, normal? Eu acho que toda profissão ela tem seus desafios, né? E todo dia você aprende. Todo profissional que ele tem a intenção de crescimento, né? Que ele busca crescimento, todo dia é um desafio novo, né? Todo dia você se depara com uma dificuldade. E ser advogada, por si só, é muito desafiador. Porque a gente trabalha todo dia com leis, né? Independente da área
que a gente atue, todo dia a lei muda. Falando da área previdenciária, todo dia tem uma norma, uma portaria nova do INSS, que se nós não nos atualizarmos, você fica para trás, né? Na área civil, da mesma forma, e na criminal também. Todo dia sai decisões importantes que você precisa se atualizar, né? Então, o desafio diário é se atualizar, é se adequar às mudanças. Porque quando você é uma pessoa que não está apto às mudanças, que não está aberto às mudanças, consequentemente, a gente vai sofrer mais, né? Além das leis, das falhas do Poder Judiciário, existe, quando eu falo nas falhas, estão relacionadas a muita demanda, poucos profissionais para solucionar os casos, né? Além disso, a gente tem também a questão da mudança dos sistemas, que às vezes lhe atrasa, né? E os clientes, eles não sabem disso, né? Então, você tem que lidar com todas essas mudanças, com todos os desafios, preservando sempre o cliente. Por quê? Porque o cliente, ele não é problema dele que o sistema do PJE da Justiça Federal mudou, né? Não é problema do cliente, é problema do advogado, né? Então, ele não sabe como é que funciona essa questão dos processos, né? Então, você tem que se adequar. Todo dia a gente tem um desafio novo, né? De repente, você trabalha em uma área e aqueles requisitos mudam, né, totalmente, de um dia para o outro. Então, você precisa se adequar a outras portas, a outros meios, para poder você continuar sendo um advogado de destaque. Então, nenhuma profissional não é fácil para ninguém, mas eu acho que ser advogado é mais desafiador ainda, porque todo dia as coisas mudam e a gente precisa se adequar a elas. Verdade. E uma coisa que a gente não poderia deixar passar em branco, né, é que sabemos que você foi eleita vereadora este ano. E, tipo assim, a gente queria muito saber como está seu coração, como estão as suas expectativas para começar a exercer esse cargo ano que vem. Certo. Que bom poder falar disso, né? Para essa geração, para a população parambuense, para todos que têm essa expectativa, né? Eu agradeço, né? Desde já, acredito que posso fazer isso, né, Técio? Agradecer publicamente pelos quase 1.500 votos de confiança. E eu estou muito, como é que eu posso dizer? É uma expectativa, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma grande preocupação, uma grande responsabilidade. Quando, ao final das apurações, que muitas pessoas admiradas, né? Porque a doutora Raquel tirou quase 1.500 votos, né? E as pessoas ficavam, por que ela tirou essa votação, né? E eu fiquei muito feliz pela votação, mas, ao mesmo tempo, me veio o chamamento para a grande responsabilidade, né? Eu não represento somente essas quase 1.500 pessoas que votaram em mim, eu represento a população parambuense, né? Essa é a nossa responsabilidade. Mas, se esse número de pessoas confiaram em mim, certamente a minha responsabilidade é maior, né? E as minhas expectativas são as melhores, né? As melhores. Eu acredito que essa quantidade de votos eu deva ter visitado talvez 90% dessas pessoas, né? E eu sempre dizia, eu não sou uma candidata de prometer, né? Eu não faço promessa, eu estou fazendo um compromisso e preciso honrar esse compromisso, né? Então, qual foi o meu ponto de partida, onde cada casa que eu visitei, né? Porque o voto você precisa conquistar, né? E eu conquistei essas pessoas levando a verdade para elas, né? Dizendo para elas que o meu objetivo era contribuir com a sociedade, era dar destaque à questão social, que eu acho tão importante, contribuir para que aquelas pessoas que vivam em vulnerabilidade social, que elas sejam alcançadas pelas políticas públicas, dar visibilidade, procurar uma forma de incluir, de promover
os jovens que saem do ensino médio, na maioria das vezes sem nenhuma perspectiva de trabalho, né? Ver qual é a aptidão desses jovens, o que é que o município pode fazer para que esses jovens tenham ocupação, dar visibilidade à luta das mulheres, principalmente as mulheres empreendedoras, né? E, principalmente, dar visibilidade às pessoas, né? Nós estamos aqui diante de alunos, né? E eu acho tão importante esse trabalho. Por quê? Porque ele está dando visibilidade a vocês, a capacidade que vocês têm de entrevistar, de participar ativamente na vida das pessoas, né? E nas minhas visitas, durante o período eleitoral, eu conheci uma pessoa, a gente foi lá fazer essa visita, e ele já foi aluno do Francisco, né? E aí o Francisco perguntou o que era que ele estava fazendo, né? Ele disse que eu estou empreendendo. Quando ele disse assim, eu estou empreendendo, eu achei bonita assim, a forma que ele se colocou, sabe? Achei assim, ele muito... ele falou com muita vontade, né? Com muita segurança, eu estou empreendendo. Aí ele disse, o que é que você está empreendendo? Ele disse, eu fabrico réplicas de caminhão, né? E aí, quando ele disse, eu fabrico réplicas de caminhão, a gente logo pediu para ver, né? Ele levou lá no ateliê dele, esse ateliê dele é no quarto dele, né? E a gente ficou, assim, muito maravilhado com a obra dele, né? Ele realmente fabrica esses caminhões de forma mesmo perfeita. É uma réplica perfeita. Você conhece, né? Como é o nome dele? Vinícius, né? Pronto, Vinícius. Eu fiquei com medo de dizer que era Vinícius e errar, né? Porque eu não posso errar o nome. Mas realmente é o Vinícius, né? Ele mora aqui no município de Parambu. Acho que não tem nenhum problema eu dizer que ele mora lá no Trevo, né? E é uma pessoa, é um artista, né? Porque a pessoa que consegue fabricar réplicas de caminhão com tanta perfeição é brilhante o trabalho dele. Então, eu acredito que dos meus pontos de trabalho é dar visibilidade a essas pessoas, né? Porque uma vez que ele ganha visibilidade, ele pode percorrer o mundo, né? E às vezes a gente só precisa de uma oportunidade, né? Então, é dar visibilidade o trabalho de pessoas como Vinícius, é dar visibilidade o trabalho de muitas mulheres que precisa se desdobrar, né? Para muitas mulheres são mães solo, né? Precisa se desdobrar e ainda desenvolve com tanta perfeição, né? Muitas vezes um trabalho de artesanato, tem um dom artístico, né? E essas pessoas não têm visibilidade, são profissionais que trabalham no dia a dia para garantir o direito das pessoas, para transformar a vida das pessoas, como os professores, né? Como os técnicos de enfermagem, como os assistentes sociais, os gari, né? Enfim, são tantas profissões que contribuem de forma tão positiva, né? E essas pessoas precisam ser vistas, essas pessoas precisam ser valorizadas. Então, esse é o nosso objetivo, é contribuir, é dar visibilidade, é dar a essas pessoas a importância que elas merecem. Como você descobriu que tinha esse desejo em ser vereadora no nosso município? Na verdade, eu não tinha esse desejo, né? Como tudo que aconteceu na minha vida, Vinícius, eu costumo dizer que foi Deus. Eu digo com muita segurança que foi Deus, porque eu respeito todas as religiões, né? Todas as religiões, elas são muito importantes para direcionar as pessoas, né? E tudo que eu sou, tudo que eu consegui, como eu falei no início, eu não tinha nem a possibilidade de sonhar, né? Mas Deus fez realizar, né? E ser vereadora, para mim, era algo que nunca passou pela minha cabeça, né? Nunca tive esse interesse, até porque a nossa profissão, ela precisa ser bem vista para que a gente consiga êxito, né? E é muito difícil você misturar, né, algumas profissões com a questão política, porque, infelizmente, a questão política ainda não é vista com bons olhos, né? E por conta disso,
eu tive muito medo de entrar nesse desafio, né? Embora, como eu disse, eu nunca tive essa pretensão, eu nunca idealizei, eu nunca sonhei. E aí, quando chegou essa oportunidade para mim, a primeira coisa que eu fiz foi dizer não, né? Por receio, por querer preservar a minha profissão, né? Que é algo que eu zelo, né? E tenho todo o cuidado, porque não é só por mim, mas é pelos meus clientes, pelas pessoas que colocam um voto de confiança, depositam a sua confiança no meu trabalho, né? Então, eu não posso deixar que essa confiança seja vulnerável, né? Então, eu acredito que foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar, né? Mas aí eu pensei o que foi que me levou a tomar a decisão de aceitar o convite? Como eu disse inicialmente, tudo que eu sou foi Deus que fez, né? E assim como ser advogada, eu nunca imaginei, nunca idealizei, e aconteceu, né? Porque, primeiro, por conta do meu esforço, né? Deus faz, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E aí, quando veio o convite, eu pensei, eu nunca fui atrás, eu nunca idealizei, eu nunca pedi. E pelo que eu já ouvi, pela minha vida espiritual, eu acho que é uma forma de honrar o nome de Deus, né? Com tudo aquilo que a gente faz. E aí eu disse, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque eu posso ajudar muitas pessoas. Com o meu trabalho, eu consigo proporcionar a elas dignidade, melhor qualidade de vida, né? Inclusão social, não só para aquelas pessoas que eu contribuo através do meu trabalho, mas para a família dessas pessoas, né? E como vereadora, eu vou ser uma representante dessas pessoas, porque eu conheço a realidade das pessoas. Então, como vereadora, eu vou ser um representante desse povo, eu vou ser um representante dessas famílias que eu conheço tão bem, né? Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades que possam, não só pela gente, né? Porque na vida a gente não faz só o que é bom para a gente, né? A gente entra em situações como foi essa, né? Eu aproveitei uma oportunidade para poder contribuir com as pessoas que mais precisam. Então, além de vereadora, além de profissional, nós somos humanos. E toda pessoa, ela precisa ter uma responsabilidade social. De que forma eu posso contribuir com a sociedade, né? Eu já exerço o meu papel como advogada, eu consigo transformar a vida das pessoas através de um benefício, através de uma liberdade, através de um dano moral que ela tenha tido algum prejuízo, né? Mas como vereadora eu posso ser um representante dessas pessoas. Então, esse é o meu objetivo. Foi com essa visão de contribuir que eu entrei no desafio da política. Qual conselho você daria para as mulheres que desejam seguir na advocacia e como vereadora? Na advocacia, eu acho muito importante, né? Esses dias eu participei da Feira das Profissões aqui da escola e eu sempre participei, eu acho que foi a 6ª edição e eu tenho muita gratidão, né, pela escola, a gente sempre andou juntos, desde o período que eu trabalhava como assistente social, né? Eu sempre tive esse senso de justiça social, de contribuição com a sociedade muito forte, né? E eu participei de todas as edições. Eu acho que nessa edição ela foi marcada porque ela tinha o maior número de profissionais, né? Eu acho que todas as pessoas que foram convidadas, elas participaram, né? E eu vi o interesse da maioria dos que estavam presentes pelas carreiras nessa área policial, né? Eu não sei o que motiva, né, os jovens seguir para esse rumo, mas para a área da advocacia é um curso muito importante, né, que você entrando no curso de Direito, você vai ter várias possibilidades, né? Não, eu entrei com uma perspectiva. Quando eu comecei o curso de Direito, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o objetivo de ser delegada, né? Eu participei durante muito tempo do Tribunal do Júri, aqui do município de Parambu, e aquilo ali me inspirou,
certo? Me deu vontade de ser delegada. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, durante o curso, uma das áreas que você se identifica de cara é a área criminal, né? Que é o curso de Direito Penal e Processual Penal. E aí lhe traz vontade, né, de ser um advogado criminalista, né? Só que, para mim, eu ainda continuo gostando muito na área, mas você não consegue ser bom em tudo, né? Na vida você tem que fazer escolhas, né? E eu continuo fazendo, né, a área criminal. Porém, aqui no nosso município, a gente sabe que a demanda maior é direito previdenciário. Então, você tem que optar por uma área para que você seja melhor naquilo que você faz, né? Mas a área do direito, ela é ampla, ela lhe dá diversas possibilidades, onde você queira percorrer. Não, eu quero atuar em direito civil, direito de família, na área de partilha de bens, né? Inventário, tem várias possibilidades, né? Então, a área jurídica é muito importante, principalmente não só para as mulheres, né? Que foi essa sua pergunta, mas para qualquer pessoa que queira transitar nessa área é muito importante, né? E as mulheres, né? Porque como eu falei, né? Eu acho que tudo que a gente faz com muita dedicação. Então, é importante que as mulheres tenham interesse nessa área para fortalecer cada vez mais a categoria, né? E com relação à questão política, né, é muito importante que as mulheres tenham interesse em participar da política. Eu ouvi uma frase que, quando os bons não têm interesse, né, os maus governam. E a gente precisa ter interesse, as mulheres precisam ter interesse pela área política. É importante não só conhecer as políticas públicas, né, as políticas públicas que com P minúsculo, né, as políticas públicas que a gente tenta todo dia viabilizar para que as pessoas mais vulneráveis ela tenham acesso a essas políticas. É importante, mas mais importante do que essas políticas públicas é você participar ativamente da criação dessas políticas públicas, que é feita pelos políticos, né? Pelos os deputados, pelos senadores. Então, é muito importante. E, consequentemente, a nível municipal, né? Pelos vereadores, né? Pelos aqueles que estão no legislativo municipal, criando leis municipais para o bem-estar, né, e para proporcionar melhor qualidade de vida para o município e também para um melhor desenvolvimento, para a melhor gestão do município. Então, é muito importante essa participação da mulher, que tem um olhar mais sensível, né, consequentemente, que se dedicam tanto, que faz com tanta primazia tudo que se dedica a fazer. Então, é muito importante vocês, os alunos, né, que eu costumo dizer que é onde se concentra o maior número de pessoas, é aqui na escola, né? Praticamente vocês moram aqui na escola. Então, aqui é o lugar onde acontece, né? Onde as coisas acontecem, onde se desenvolve as habilidades, né? Onde é desenvolvida os pensamentos, as habilidades para o futuro, né? Então, é importante que esses assuntos sejam debatidos para que essa nova geração ela se sinta impulsionada a participar ativamente das políticas. E participar ativamente da política não é criticar, né? A gente precisa ter esse discernimento muito, muito claro, lógico. A gente sabe que crítica ela traz crescimento, uma crítica construtiva, uma crítica com sabedoria, ela traz crescimento. Mas, às vezes, as pessoas confundem política da politicagem, né? E a gente precisa saber contribuir, opinar, levar sugestões, porque a partir do momento que eu apresento um problema, eu também preciso apresentar uma sugestão, né? Isso é fazer política, isso é contribuir para que o município ele cresça juntamente com a gente. Com certeza. E aqui a gente queria agradecer a presença da doutora Raquel. Queria agradecer a tua presença por você estar aqui hoje com a gente, né? Por ter disponibilizado do seu tempo para vir até aqui, contar um pouco da sua história, da sua jornada.
E eu queria agradecer muito. E infelizmente a gente chega a mais o final de um episódio. E eu queria deixar aqui um tempinho para, se você quiser falar alguma coisa, assim, se expressar, pode ficar à vontade antes do encerramento. Certo. Eu fico extremamente feliz, né, e grata pelo convite. Diante de tantas pessoas inspiradoras que existem no município de Parambu, eu ter sido convidada com essa missão, né, de falar da nossa profissão, de falar sobre o que me motivou, né, a me candidatar para ser vereadora do município de Parambu e para falar da nossa vida de inspiração, né. Eu me sinto feliz, me sinto honrada. Sei que de tantas pessoas que já passaram por aqui, né, eu sou a menor delas, mas é importante a gente deixar a nossa história. Eu acredito que toda pessoa ela precisa deixar registrado a sua trajetória para que inspire outras pessoas, né? E eu sempre gosto de dizer, todos esses desafios que eu cheguei até hoje, eu me sinto na obrigação de repassar para essa geração, porque a gente precisa conhecer histórias que nos impulsionem, né? Histórias que nos levem mais longe. Conhecer pessoas que contribuem para que as pessoas tenham uma visão diferente de outras, daquilo que você está acostumado a ver, né? Então, eu acho que a minha história, de onde eu vim, da realidade, dos desafios, de tudo aquilo que eu vivi, é importante, não só os alunos, mas essa geração, né? Essa nova geração, ter conhecimento, para que possam perceber que as nossas vidas são feitas de desafios, né? De fases e também de desafios. E esses desafios precisam ser vencidos. E a única forma de vencê-los são enfrentando, né? Durante toda a minha trajetória, eu tive muitos motivos para desistir, né? E, além dos motivos para desistir, eu tive os impedimentos, né, os desafios da questão financeira, de muitas coisas que eu poderia ter parado, né? Então, a minha história, principalmente quando eu também tomei essa decisão de me candidatar, foi com essa visão também, de levar a minha história para essa geração, de influenciar, né? De influenciar pessoas, de que não é a nossa condição social ou financeira que diz quem nós seremos no futuro, né? O que diz quem nós seremos no futuro são os nossos esforços, né? Nenhum de nós seremos medido pelo que nós somos hoje, né? Pela condição financeira, não. Ninguém é medido por isso. Todos nós seremos medidos pela nossa capacidade, né? E sobretudo, pela capacidade de se reinventar, né? De resiliência, de buscar solucionar, né, aqueles problemas e que eles vão passar, né? Então, o que diz quem nós seremos, o que vai dizer e determinar quem vocês serão no futuro são vocês mesmos, né? A partir da vontade de crescer, de evoluir e ser quem vocês querem ser no futuro. Com certeza. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para ficar ligado nos próximos episódios. Até a próxima. Tchau. Foi um prazer participar e até a próxima oportunidade.